Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que eu conheci a Igreja Batista Ágape em 2002 e me apaixonei pela Visão Batista Ágape. Fomos recebidos na igreja com todo amor e carinho lá no Rio de Janeiro, em Niterói. Então, vocês vão estranhar um pouquinho, porque um pastor que pastoreia a igreja lá no Rio Grande do Sul, falando às vezes um pouco ainda como carioca. Mas por conta de quê? Porque a gente passou muitos anos lá no Rio de Janeiro, quase 30 anos. Me casei lá, minha esposa é carioca, meus filhos são cariocas, somos flamenguistas. Essa hora o Flamengo deve estar batendo algum time por aí, mas não vamos falar disso nessa noite, né? Ou apanhando. De qualquer forma, nós somos os fortes. Sabemos ganhar, amém? E sabemos perder. Todo forte tem que saber ganhar e tem que saber perder. São duas coisas importantes. Mas eu queria conhecer um pouquinho mais sobre o público que está aqui nessa noite. Então, eu queria saber primeiro quem é avô. Levante sua mão assim, comigo. Eu também sou avô, né? Novo desse jeito aqui, mas já tenho 2 netos. Glórias a Deus. Agora, quem é avô, e claro, também vou perguntar quem é pai, levante a mão também, porque o avô é pai. Então, quem é avô e pai, levante a mão. Meu Deus, quase todo mundo. Quem é só casado e não é pai nem avô ainda, levante a mão. Só os casados que não são avô e não são pai, levante a mão. Temos poucos. Quem não é casado, levante a mão. Temos alguns também, glórias a Deus. Não são casados ainda? Levanta a mão com firmeza, irmão, porque aí nós vamos orar aqui para Deus enviar a bênção nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Aqui não, né? Aqui só tem forte. Você quer um sexo mais frágil, eu acredito. Glória a Deus. Amém, irmãos? E eu quero dizer que estou muito feliz, extremamente feliz por ter essa oportunidade. O pastor André nos convidou ali, desde então começamos a orar por esse momento. E nós queremos nessa noite, eu quero nessa noite, transmitir para vocês não uma palavra minha, mas algo, uma palavra que vem do alto, vem de Deus aos seus corações. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você agora, através da sua palavra. Se você está disposto a ouvi-lo, Ele vai falar com você. Irmãos, aqui não tem, o pastor Dirceu não é melhor que nenhum de vocês, não sou pior, nós estamos numa situação muito parecida, enfrentamos problemas lá, talvez um pouquinho diferentes daqui, mas são problemas, são dificuldades, temos os mesmos embaraços para resolvermos um problema como vocês também têm. Nós dependemos exclusivamente, totalmente do nosso Deus. Sem Ele seria impossível a gente continuar. Mas Ele conosco, nós vamos em frente. Então, irmãos, não pensem que as vossas dificuldades, os seus problemas não são ou são diferentes dos nossos, vividos em qualquer região do país, ou até mesmo fora dele. São todos parecidos. Eu acho que o pastor Bill falou disso também, nesse algum momento aqui na mensagem dele, nesses últimos dias. Amém, queridos? Eu queria ler com vocês, então, rapidamente, o que está escrito lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2. Está ali já na tela. Eu vou ler na minha versão para não ficar olhando para trás, mas diz assim: quando se aproxima o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Essa aqui é uma versão NVI, mas na versão Almeida Revista Atualizada diz: eu vou pelo caminho de todos os mortais. E ele continua dizendo: seja forte e seja homem. Irmãos, eu vou meditar um pouquinho com vocês nessa passagem aqui. Quando uma pessoa está para morrer, geralmente, aquelas pessoas que estão próximas dela, dão muito ouvidos às suas últimas palavras. Porque devem ser palavras muito importantes. São instruções importantes. São palavras, são conselhos que talvez dependam famílias. Nesse caso aqui, Davi não era apenas o pai de Salomão, ele era rei. Então a palavra dele para Salomão tinha um significado muito grande. Que palavra poderosa, então, o rei que agora já passou o reinado para seu filho, vai dar nos seus
últimos momentos antes da morte. E a palavra que Davi vai dizer para Salomão, ela se resume basicamente em duas palavras: seja forte e seja homem. Ser homem parece que é algo natural, mas é difícil nos dias de hoje. Irmãos, eu estou falando e compartilhando com vocês que é uma fraqueza dos homens. Porque esse tipo de homem que Davi instrui Salomão a ser, ele é um ser escasso nesses últimos tempos. Aqui eu creio que estão quase todos os homens de Campinas e do Brasil, amém? Os que não vieram, não sei. Mas os que estão aqui eu sei que são homens. São o quê? Fortes. Ou não? Seja forte quer dizer, na outra versão, seja corajoso. A Bíblia mais de centenas de vezes cita a palavra, não temas, não tenha medo. Irmão, vocês já viram aquele homem, tem alguns videozinhos na internet, né, que vê uma baratinha assim, ele sai correndo, pula em cima do sofá e fica lá, ai, ui. Não é desse jeito que ele faz, né? Mas, vocês já viram? Uma barata, irmãos. Cadê a coragem dele? O que eu quero que os irmãos entendam nessa noite, que eu creio que Deus quer falar conosco, é que a vida, a família, a igreja, o nosso ministério exige de nós coragem. Ninguém consegue nada com medo. Vocês lembram da história de um homem que levou um exército, foi ficando gente para trás, medrosos saíram. Depois que foram beber água lá igual o boi, foram ficando para trás. Quem era esse personagem? Gideão, glórias a Deus. Mas temos história, irmãos, de pessoas corajosas na Bíblia, de pessoas valentes. Davi sentiu sede uma vez e falou assim, olha, eu tenho um desejo de beber água de um determinado poço. Os valentes de Davi arriscaram sua vida e foram lá e buscaram água para ele. Homens corajosos, homens fortes, homens valentes. Davi tinha tantas palavras para dizer para Salomão, mas ele diz, olha, seja forte, seja homem, seja corajoso. Vá em frente. No nosso ministério precisamos dar passos de fé às vezes, e nós temos medo. A falta de coragem, ela é muito parecida, ela anda ali lado a lado, uma linha paralela à falta de fé. Falta de fé, irmãos. É impossível alguém estar cheio de fé e ser medroso, como é impossível alguém ser muito corajoso também e não ter fé. Aleluia. Amém até aqui, irmãos? Quando nós, fazendo um pequeno paralelo rapidamente, quando nós temos instruções da palavra de Deus para nós sermos fortes, sermos corajosos, sermos homens, porque parece que essa palavra de Davi tem uma representação muito grande para nós. Nos foi confiado, irmãos, para sermos mordomos de um reino. Da mesma forma que Davi confiou, antes de morrer, o reino a Salomão, seu filho. Deus nos confiou um reino para nós sermos mordomos, cuidarmos, sermos corajosos, sermos homens de verdade. A Bíblia diz lá em Mateus 11, 12, que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Para você andar no reino de Deus, para você tomar o reino de Deus, você não pode ser um fraco, você tem que ser um forte. Você tem que fazer força, você tem que lutar, tem que insistir muitas vezes. O Pai nos confiou, nos deu condições de andarmos como fortes, de cabeça erguida. Por que muitos não andam então, pastor Disseu? Por que muitos voltam atrás? Porque muitos fazem aquilo que Deus reprova, como está lá escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, é isso mesmo? Deus não tem prazer na alma que retrocede, que recua. Fraco, não está preparado.
ou não entendeu o que ele recebeu em suas mãos, o reino de Deus. O crescimento do reino depende de todos nós que estamos aqui nessa noite. E por que às vezes fracassamos nessa obra? Tem alguma coisa errada conosco. Não é com Deus, não é no seu reino, não é na administração que Deus confiou a nossa vida. Tudo bem até aqui, irmãos? Eu queria falar uma diferença, eu sei que eu tenho pouco tempo, e eu quero ser, como eu falei, não quero cansar vocês. Mas o que é ser homem e o que é ser masculino? Nós temos umas confusões, e nós queremos desfazer algumas confusões, se Deus assim nos permitir nessa noite. A masculinidade, ela nos leva, quando falamos em masculinidade na igreja, ela nos leva a vermos ou entendermos os homens com aquele homem de H maiúsculo, homem de verdade, ou como dizem alguns dos nossos irmãos do Nordeste, um cabra macho. Sim ou não? Vocês sabiam que cabra não existe cabra macho? Só uma curiosidade aqui. Ou não? A cabra, irmãos, é a fêmea. Dentro da família dos caprinos, a cabra é a fêmea. E qual é o macho da cabra? O bode. E qual é o filhote desses dois? O cabrito. Calma aí, irmãos, eu não entendo pouco, mas... E dentro, então, do contexto das ovelhas, dos ovinos, a fêmea, qual é? A ovelha. E o macho? Carneiro, muito bem. E o filhote dos dois? O cordeiro. O cordeiro. Algumas pessoas não entendem o que João estava dizendo lá no capítulo 1, versículo 29, né? Que ele fala de Jesus Cristo, falando assim que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro, irmãos. Jesus, a figura do Cordeiro é a figura de Cristo. É o próprio Cristo. Então, cabra macho, quando nós falamos aqui, irmãos, não existe, é uma linguagem, claro, regional, digamos assim, mas ela se refere a um indivíduo corajoso, valente, destemido, aguerrido, forte, cabra macho, não se acovarda, não se intimida, enfrenta a situação, toma frente para resolver problemas da sua família. Se a esposa está numa situação difícil, ele, não, a esposa fica aqui, deixa eu vou lá resolver. Não é assim? Sim ou não, irmãos? Ou então, não, a esposa vai lá, resolve que eu vou orar por você aqui. É assim que nós fazemos? Cadê os cabra machos daqui nessa noite? Glórias a Deus. Irmãos, e nós fomos, não só isso, mas nós fomos ensinados, nós nascemos numa cultura em que nós fomos ensinados a cuidar. O cabra macho, o homem de verdade, foi ensinado a cuidar da irmã pequenininha, da mãe, né? Da esposa, das mulheres, porque significa que elas têm mais fragilidade física, emocional do que um cabra macho, do que um homem. Então vocês vejam, irmãos, isso é masculinidade. Isso é masculinidade. E eu queria fazer uma pergunta para vocês nessa noite. A primeira pergunta você deve colocar para a gente ali. Baseado em tudo que nós já falamos aqui, tá, irmãos? E eu vou ter que perguntar para vocês. É natural um homem, botei até ali, né? Cabra macho, ao ver uma mulher bonita, aquela mulher, não aquela tonel, nem aquela pera, aquela violino, que eu vi um violino, acho que ali, violão, uma mulher bonita, linda. Esse cabra macho ficar um pouquinho alterado, sentir alguns desejos, como dar uma olhadinha discretamente. Sim ou não? É normal isso do homem? Irmãos, nós estamos aqui numa reunião de homens. Nós estamos aqui numa reunião de homens, pode falar à vontade. Eu quero errar também, tá? Eu quero saber, quem acha que sim, levante a mão. Sim. Irmão, tem uma igreja, baixa só um pouquinho, eu vou perguntar de novo daqui a pouco. Tem uma igreja que fala assim, um colega pastor meu falou assim, pastor Disseu, a gente lá diz o seguinte, uma olhadinha está tudo bem, a segunda olhadinha é pecado. Eu vou perguntar novamente para vocês, irmãos, um homem, ficar um pouquinho alterado. Eu falo de homens de Deus, homens fortes. Homens fortes. Sentir algum desejo. Irmão, se você vê uma mulher barrilzinho,
talvez você não sinta muita coisa. Agora, ver uma mulher bonita, nova, toda charmosa, é normal? Eu estou perguntando para você, não estou afirmando nada. É normal ou não é normal? Quem acha que é normal, ficar um pouquinho alterado e tal, levante a mão. Opa, calma aí. Vamos perguntar de novo. Levante a mão, por favor, irmãos. Quem acha aí? Rapidamente. Não é normal, então, um homem de verdade sentir algum desejozinho, dar uma olhadinha e tal? É natural ou não? É natural. Pronto. Isso. Muito bem. Vejam bem, irmãos. Estou falando de natural. Deixa eu explicar um pouquinho mais aqui, então. Quando nós falamos de natural, vem de natureza. Natureza do cabra macho, do homem. Quando nós falamos de normal, é o que é convencionado no meio da sociedade. É normal, mas não é da natureza. Vocês estão entendendo? Então, vou perguntar de novo. Olha a palavra. É natural. Vocês acham que é natural o homem dar uma olhadinha, sentir algum arrepio, alguma coisa assim? Levante a mão, então. Pronto, muita gente levantou a mão. Amados, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, que Davi dá de instrução ao seu filho Salomão ser um homem, não é um homem natural. Ou melhor, é um homem com a sua natureza transformada. É muito natural, irmão, não se condene no que eu estou falando aqui, eu estou falando aqui essas coisas para a gente pensar mesmo, para a gente refletir. O homem que experimentou a Cristo, o homem de Deus que vive em oração e santidade, não é natural, não é mais da sua natureza. A sua natureza voltou às suas origens. Agora nós temos o senhorio de Cristo em nós, é Ele que nos governa, nos orienta. Sabe o que é natural para um homem de Deus? Para um cabra macho de verdade? Ele tem a mulher mais linda do mundo do seu lado. E ele olhar para ela e sentir sentimento de filha, de compaixão, de amor, de misericórdia. Não é natural. A natureza alterada pelo pecado é que nos faz querer ver alguém que não seja nossa esposa. Quando Deus coloca lá no Éden o Ish e a Isha, essa expressão é comum aqui, pastor Marcelo, né? Sim, Ish, Isha. Ou seja, são duas palavras que se referem a homem, Ish, e Isha, a mulher. Quando Jesus lá em Mateus 19 diz assim, olha, no princípio não era assim, ele pega a mente daqueles escribas e fariseus que estavam tentando ele, depois vocês viram, não vai dar tempo para a gente falar isso hoje aqui, mas ele pega e leva lá na origem, no Éden, fala assim, lá no princípio, lá no Ish, na Isha, eles sabiam da cultura, eles conheciam aquilo ali, e ele fala assim, olha, não era assim, não foi assim, não é assim, Deus não estabeleceu isso dessa forma, lá não tinha isso, sabe por quê? Só tinha, quantas Eva tinha para Adão escolher? Uma Eva. Essa é a natureza do homem. Vocês viram como nós estamos alterados? Como nós estamos diferentes do que Deus nos fez? Por que eu olho para outra mulher? Por que eu sinto alguma coisa pelaquela lindinha que entrou na igreja? Porque minha natureza foi alterada pelo pecado. Mas não era assim no princípio. Adão, ele não queria saber se tinha 10 Eva em outro mundo, em outro planeta, em outro lugar, ou do lado, mais novinha, mas não importa. A Eva foi a única tirada da sua carne e dos seus ossos. Esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. É parte dele, irmãos. Não tem como ele olhar para outra. A outra não é parte dele. Por que você olha para alguém que não faz parte da sua vida? Não é da sua vida. Não é da nossa natureza transformada em Cristo. Irmãos, eu sei que estou falando aqui para muitos pastores, eu sei que vocês sabem disso. Para alguns irmãos, mas é bom nós pensarmos.
Se o teu desejo ainda, teu olhinho está com aquela rabetinha de olho ali, está conversando com o irmão aqui, mas a rabetinha do olho, sabe aquela rabetinha que eu estou falando? Que tu dá uma olhadinha assim meio que ninguém vê. Tem alguma coisa em você que está errado. Por que você não olha francamente para a irmã? Linda e bonita. E olha para ela como se fosse tua própria filha. Ou tua mamãe. Amém? Poxa, que silêncio, pastor Roberto. Não sei se isso é bom ou ruim. Mas eu acho que pode ter chocado alguém que levantou a mão. Irmão, não se preocupe, nós estamos aqui entre... Sim. Já é pecado, pronto. Glórias a Deus, irmãos. É muito bom. Sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos. Meu primeiro estudo que eu dei para casais, essa aqui é uma matéria que eu amo demais. Foi em 1997. 97. Foi meu primeiro estudo para casais. Então, dali para cá, a gente já ministrou, acho que algumas, talvez centenas de vezes, não só nas nossas igrejas, mas em outras igrejas também. E eu geralmente gosto dessa pergunta aqui, pastor. Essa pergunta que é a minha preferida. E aí, uma vez, eu estava até compartilhando com os irmãos ali, o irmão André, pastor André e o irmão Rodrigo. Estava todo mundo na igreja assim, calado, igual vocês estão hoje, né? Eu fiz essa pergunta. E o pastor, claro, irmãos, é sim, a gente não tem como resistir, né? Aí eu, meu Deus, e agora, como é que eu falo? Que ele é movido pela natureza pecaminosa e não pela santidade de Deus na sua vida. Fazer o quê, irmãos? No final ele veio lá na frente e falou, pastor, ore por mim. Eu às vezes sinto isso mesmo. Ele foi o quê? Ele foi um forte. Vejam bem a diferença, irmãos. Sabe, mais uma coisinha só para a gente entender melhor a questão do homem. O mundo define o homem como um oposto da mulher. Quando eu olho para a Bíblia, não tem nada a ver com isso. O homem é o oposto do menino. O menino, sim, que não tem essa natureza transformada, ele olha. Irmãos, tem um hormônio chamado testosterona bombando dentro dele. De nós também, amém? Só que o nosso está sob controle, está subjugado à cruz, amém? O nosso está ali dominado, mas o do menino é menino, irmãos. O menino não tem a capacidade que você tem de entendimento. Ele vai olhar, ele vai avaliar, vai comparar uma com a outra. Se der, ainda faz assim. Esses dias eu vi um videozinho. Isso aqui, claro, é brincadeiras, né, irmão? Eu saí de um grupo da Marinha porque estavam colocando pornografias lá. Eu falei, pessoal, olha, me desculpe, mas eu não compartilho essas coisas e eu vou me retirar do grupo. Mas vídeos de brincadeirinha, né? Ele falou assim, onde estão as crianças dos celulares? O menininho indo assim, né? E olhando, tentando levantar a saia da mulher, queria ver alguma coisa ali. Claro que quem postou o vídeo fez de brincadeira, mas no sentido de as crianças hoje em dia não estão mais interessadas em nada, estão interessadas em celular, videogame, somente isso. O que eu quero que os irmãos entendam, então, é que existe uma diferença na palavra de Deus entre homens e mulheres? Não, entre homens e meninos. O que o que Davi diz para Salomão, é dizendo para ele assim, olha, não seja um menino. Você tem uma grande responsabilidade, você é um homem de verdade. Agora você vai ter que tomar a posição de alguém que é homem. Irmãos, homem ele mata no peito, chora sozinho e nem a esposa viu. Homem de verdade. Nós às vezes levamos paulada em nossos ministérios, nas igrejas, e a gente fica só com o Senhor. Porque se falar para a esposa, ela quer pegar a outra no outro dia pelos cabelos. Mas eu tenho que ficar quieto. Eu tenho que ser homem, irmãos. Eu tenho capacidade, Deus deu para os homens uma habilidade de levar uma paulada, absorver aquilo, e está tudo bem no outro dia de novo. A mulher passa uma semana se martirizando. Ai, mas não sei o quê. Porque essa pessoa não deveria ter falado isso, não deveria ter dito aquilo. Olha como ela magoou. E você nem lembra mais o que era que ela te magoou. Passou um dia, dois,
Não sei. Habilidade de homens. Não é de menino. Seja homem, disse Davi para Salomão. O mundo convencionou que o homem tem que ser diferente da mulher. Não, irmãos, nós temos funções diferentes, atribuições diferentes. Amém. Mas nós somos diferentes de meninos. Eu queria que nessa noite nós terminássemos com a segunda pergunta. Bota lá a segunda pergunta para nós, por favor. Se nós entendemos o que foi falado aqui até agora, por que não amar com todas as forças a sua esposa? Pense nisso. Como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Irmãos, isso aqui não é uma sugestão do Senhor para nós. É uma ordem. Se você ama a tua esposa com todas as tuas forças, com toda a tua dedicação, com sacrifício por ela, se sacrifica por ela. O amor não é um sentimento que brota no teu coração. Hoje estou amante da minha esposa. Não. O amor é algo regado, algo trabalhado. O amor é uma decisão. Pode alguém discordar de mim, não tem problema. Mas pense, Deus não daria uma ordem para uma coisa que dependesse dele fazer ou não. Ainda que a Bíblia diz que o amor dele esteja derramado em nossos corações, ele diz que nós devemos o amá-lo de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. É uma ordem, irmãos. A ordem é dada porque eu posso fazer isso, contrariando até mesmo aquilo que está dentro de mim, minhas vontades e desejos. Por que nós não amamos as nossas esposas, então, da forma que Cristo ama a igreja? O amor sacrificial, um amor de verdade. Sabe por quê? Porque eu ainda continuo olhando. Eu continuo tendo desejos. Eu continuo tendo sentimentos de meninos. Deus chamou fortes para serem homens. Me perdoem, irmãos, eu falar isso aqui nessa noite. Ou não, vamos fazer o seguinte, receba essa palavra então em nome de Jesus. Deus chamou cada um de nós para sermos homens, não meninos. Um menino não ama a sua esposa, não tem condições de entender. O casamento não é para meninos. Bote isso na sua cabeça, marque isso, grave essa frase na sua mente, uma frase de poder. O casamento é para homens. Pessoas maduras, pessoas preparadas. Você casou, pastor, mas eu não estava maduro, não estava preparado. Agora você tem que ser. Davi estava preparando? Não, perdão. Salomão estava preparado? Não. Mas Davi disse, seja homem. Daqui para frente você vai ter que tomar posições, atitudes, andar como homem. Nós não amamos mais as nossas esposas como deveríamos amar. Porque nós talvez tenhamos ainda atitudes de meninos. Meninos, irmãos, não deveriam nem ter casados. Eles deveriam ser cuidados, até crescer, ter uma estatura, ter maturidade para casar. O casamento é para homens, não é para todos. Então, se você casou, você levantou sua mão nessa noite aqui, você é pai, você é avô, você é casado, seja homem de verdade. Ame sua esposa. Sabe por que nós devemos ser fiéis às nossas esposas? Por quê, irmãos? Alguém pode arriscar uma resposta para tentar errar de novo? Muito boa resposta. Quem falou? Obrigado, irmão. Porque nós amamos a Deus. Eu vou repetir. Porque nós amamos a Deus, por amor a Deus. Eu amo minha esposa. Talvez ela não me proporcione todas as características, as qualificações para eu poder amá-la. Não dê. E eu acho que não vai. Mas eu a amo por causa do amor de Deus em minha vida. Porque Cristo me ama e eu não dou nenhum motivo para Ele me amar. Ou alguém aí dá algum motivo para Jesus te amar? Irmãos, o nosso amor tem que ser igual ao de Cristo. E se você ama a tua esposa, pode ter certeza que esse amor ele não fica escondido. Agora, aquele amor de lábios, de boca para fora, de falsidade,
de menino, ela não recebe, ela fica numa carência, e amanhã ela não quer mais saber de você. E aí tu vai fazer aquilo que esse irmão falou ali, porque você está vivendo na carne. O irmão Rodrigo falou uma palavra aqui, eu não vou repetir, mas ele falou uma palavra aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque você não está amando a sua esposa, e ela não está correspondendo ao amor nenhum, porque ela não recebeu nada, porque ela está convivendo, não com um homem de verdade, mas com um menino dentro de casa. Ela não casou para ter um menino do seu lado, ela casou para ter um homem, que tome sua frente, que resolva aquilo que precisa ser resolvido, que seja o provedor, mantenedor, que tenha coragem, que seja um forte de verdade. Nós devemos sim, irmãos, ser forte, não só aqui no momento que nós gritamos, Raul, 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 mas em casa, forte no amor, forte no abraço, forte na santidade, aleluia, forte na natureza transformada de Cristo em nós, permitir que Deus trabalhe isso todos os dias. O amor é uma insistência, eu amo porque eu quero amar a Deus, por isso que eu amo minha esposa porque eu quero amar aquela mulher ali. Vou dizer mais uma coisa, eu vou terminar aqui. Os homens têm um sentimento que parece que não vai embora nunca, a maioria deles, a maioria de nós, botaram o meu junto, me botaram junto aí. Sabe qual é, irmãos? Tu vê uma mulher bonita, aí uma pequena imaginaçãozinha vem como se um dia, ela é uma artista, uma pessoa que nem te conhece, mas é como se você tivesse uma imaginação que um dia talvez tivesse uma chance com ela. Coisa de menino isso, ela nem sabe que da tua existência. Você é só mais um no meio de uma multidão perdido que ela nunca vai te ver. Mas aí, aquele filmezinho, e sabe o que isso leva? A pornografias, que é adultério, que é pecado. Por isso que você não consegue permitir que Deus limpe esse sentimento de dentro de você. Por isso que é difícil às vezes, e aqui vai uma palavra para todos os pastores, com a permissão dos nossos pastores aqui, eu quero dizer isso aqui. Às vezes você não tem condições de fazer um gabinete com uma irmã da igreja, porque ela é bonita. Você não consegue orar por ela com a autoridade de Deus, abraçá-la como pai abraça sua filha, em amor santo. Um homem, um forte, ele não cede à tentação, irmãos. Ele não quer saber de pornografia no seu celular. Uma imagem não é nada quando ele ama a sua esposa. Que aquilo vai te levar aonde? Quem vai para esse lado, irmãos, ele acaba com a sua autoridade no lar, o seu sacerdócio no lar. Depois ele destrói o seu ministério, ele não tem autoridade para ministrar uma palavra. Ele não tem autoridade para ensinar os filhos. Ele não é exemplo para a sua família. Ele destrói a sua vida. Não são fortes. Resista, irmãos. Abandone. Largue. Você não precisa disso. Nós não precisamos de imagens. Nós precisamos apenas da nossa esposa. Somente ela. Porque ela é até que a morte nos separe. Nunca mais haverá ninguém. Isso é bom você falar para você mesmo. Porque em algum momento você vai querer olhar para a outra como um menino pensando que a outra vai te dar uma olhadinha. Oi, amor. Ela não está nem aí para você. Ela não quer saber de você. E a maioria de nós está ficando velho e feio. Piora a situação ainda mais. Não? Ah, ficou velho mais bonito. Mas, irmãos, vocês entenderam qual o segredo dessa mensagem? Amém? Não destrua a sua vida, não destrua a sua família, não destrua seu sacerdócio, não destrua o seu lar e nem o seu ministério. Louve ao Senhor, se santifique, seja forte, ande com Cristo, permita que a natureza de Cristo entre em você. Viva ela, manifeste ela, para a glória de Deus, em nome de Jesus.